O livro, como a colher, pertence àqueles objetos que são inventados de uma vez por todas, em tempos muito antigos ou até mesmo recentes, passíveis de inúmeras variações, mas dentro de um mesmo gesto. Pegar uma pequena quantidade de líquido para a colher, ler um texto, mesmo longo, segurando-o nas mãos, folheando e deslocando com facilidade a atenção por seu interior. Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Vinícius da Silva Rodrigues, Celso Augusto Eck de Pitol, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savariz, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Hoje nós vamos mergulhar no universo das bibliotecas pessoais, espaços que vão muito além de simples estantes cheias de livros e que fazem parte da nossa vida, da minha, do Tiago, do Vinícius, do Celso. A nossa formação na área de letras estimulou ou complementou o gosto pela leitura e, claro, pelos livros, que hoje fazem parte desse conjunto de obras que nos acompanham por diversas razões, seja por simples admiração, afeto ou necessidade vinculada à vida laboral. A nossa inspiração para esse diálogo surgiu de uma obra intitulada Como Organizar uma Biblioteca, de Roberto Calasso. Tiago, tu pode contextualizar para nós sobre essa obra, falar um pouquinho dela, por favor? Sim, o Roberto Calasso é um editor, ensaísta, e ele é reconhecido muito pelos seus ensaios e principalmente pela sua relação com a literatura em língua germânica. Ele tem ensaios publicados no Brasil pela Companhia das Letras e outras editoras, mas ele também é reconhecido pelo trabalho de editor numa editora italiana chamada Adelphi. E ele escreveu esse livro Como Organizar uma Biblioteca, que é ao mesmo tempo um livro de reflexões sobre livros, né? E um diálogo sobre esse fazer, de algum modo, que é o ter livros e dispô-los na nossa casa, no nosso trabalho e também como nos relacionamos com estes livros. E ele, só para ficar nos feitos do Calasso, ele foi um editor que trouxe muitos autores alemães, digamos, para a vitrine da literatura e do ensaísmo, mas um grande exemplo que nos toca muito fortemente é o fato dele ter publicado o Fernando Pessoa antes do boom do Fernando Pessoa acontecer através do Tabuque, que tornou o Fernando Pessoa conhecido mundialmente. O próprio Roberto Calasso já tinha publicado o Fernando Pessoa. Então, ele era um editor que desenterrava livros, desenterrava autores, e isso só era possível dado o seu grande conhecimento, ao seu profundo conhecimento de obras de bibliografia, já que estamos falando de um editor de bibliotecas, né? Então, ele escreveu esse livro que é um roteiro sentimental, a gente poderia dizer, né, de como organizar uma biblioteca, em que ele mescla memórias pessoais, ele mescla memórias alheias e histórias do mundo bibliófilo e bibliômano, por assim dizer. Claro que nós vamos partir dessa obra para fazer o nosso diálogo aqui, mas também vamos acrescentar outras, né? Por exemplo, o Walter Benjamin, né, tem um ensaio bem importante sobre esse tema, que é Desempacotando a Minha Biblioteca. Também nós temos o Alberto Manguel com Encaixotando Minha Biblioteca, e também uma outra obra que é bastante
emblemática sobre esse tema do Alberto Mangel é a Biblioteca à Noite. Também um livro muito bonito, assim, que ele fala um pouco sobre essas organizações possíveis da biblioteca. Ok. Inclusive, o Alberto Manguel, ele menciona o Benjamin, né? Esse texto do Benjamin, que também foi Uhum, inspiração para ele na escrita desse livro. E uhum, aparece no Calaço também esse texto do Benjamin, né? Então talvez ele uhum, esteja presente em mais obras. Mas lembrei aqui também do Humberto Eco, que é uhum. um dos grandes autores a falar da biblioteca, né? E de biblioteca. E a sua biblioteca era reconhecida por ter mais de 30 mil volumes, então era um indivíduo que tinha uma relação muito forte com a sua biblioteca. É importante, acho que, dizer também que a escrita do Calasso, nesse ensaio, ela também remete à própria ideia de biblioteca, porque, de certa forma, ele enche de referências o texto, assim, referências de autores, como se a gente estivesse meio que passeando também por uma longa biblioteca, por os corredores da biblioteca. E, nesse sentido, remete muito também ao um autor que ele vai citar, né, que é o Borges, essa coisa meio labiríntica, de certa forma, mas não no sentido de se perder só, né? Mas de se deixar levar por aqueles caminhos, aqueles cruzamentos de corredores e no meio disso encontrar novas possibilidades. Eu acho que esse é uma coisa interessante assim, que a gente pode pensar poeticamente do texto dele. Eu acho que, de alguma forma, falar do livro do Roberto Calasso, falar do como organizar uma biblioteca, nós usamos esse livro como uma desculpa para falar sobre livros e sobre bibliotecas, mas a gente pode começar pensando alguns trechos, pensando alguns pensamentos do Calasso e trazendo aqui para comentar. Então, eu vou começar com um trecho do Calasso que me pareceu bem interessante e ele diz isso aqui, ó. Simplesmente porque uma biblioteca é um organismo em perene movimento, é um terreno vulcânico onde sempre está acontecendo algo, mesmo que não seja perceptível de fora. Nessas regiões, qualquer ordem não é nada além de um estado de suspensão sobre o abismo. E aqui ó, a última frase é do Benjamin, então ele cita o texto do Benjamin. E aí eu trago essa interrogação. Se a biblioteca é um terreno vulcânico, ela tem uma dinâmica própria, né? Nós estudamos geografia, a gente lembra que essa movimentação das massas que o terreno vulcânico tem. E, e vai se acomodando conforme as placas tectônicas, conforme elas se movimentam. Então, pensando nisso, que movimento que vocês vislumbram na biblioteca de vocês? Ou seja, as mudanças pelas quais a biblioteca passou. Existiu a sobreposição de algum estilo? Assim, eu lia só romance, depois fui para o conto, ou eu lia só livros em inglês e depois passei para livros em espanhol, ou eu só lia autores ingleses e depois passei para autores latino-americanos. Ou sempre houve um movimento permanente, você sempre ler um pouquinho de tudo, nunca teve um grande choque nesse percurso de criação da biblioteca. Desde que vocês começaram, né? Se nós pensarmos a infância, talvez vocês tenham tido seus livros infantis lá, uma mini biblioteca, ou como também começou a biblioteca de vocês? No meu caso, particularmente, né, foi uma biblioteca, em parte pelo menos, uma parte significativa foi uma biblioteca herdada dos meus pais, que tínhamos uma biblioteca em casa, nosso apartamento onde morávamos e depois a nossa casa, as leituras que os meus pais tinham, né, dos seus autores favoritos, seus romancistas favoritos, né, o Érico Veríssimo, por exemplo, que é um autor, né, que a minha mãe tem como um dos seus favoritos, talvez o seu autor favorito. Alguns clássicos da literatura brasileira, alguns clássicos da literatura estrangeira, alguns livros de temática política, sociológica, né, devido ao próprio envolvimento que eles tiveram na juventude. Muitos livros de história, muitos livros de poesia também, enfim, de literatura de maneira geral.
Quando eu comecei a efetivamente, de certa forma, contribuir para essa biblioteca, né, aí foram entrando os meus gostos pessoais. Claro que também tinha os livros infantis, que aí foram, obviamente, eles que compraram para mim, mas quando eu comecei a comprar com o meu próprio dinheiro, aí começaram a entrar os meus autores favoritos. Quando entrei no curso de letras, começaram a entrar os autores que eu fui conhecendo no curso de letras, né? Tanto os autores da parte mais teoria literária, né? De história da literatura, livros mais direcionados, que todos nós frequentamos, até outros clássicos da literatura de vários países. Essas modificações, elas refletem, né, tanto os meus gostos quanto os gostos das pessoas que vieram antes de mim, de quem eu herdei essa biblioteca. Foi uma construção coletiva, no meu caso em particular, né, foi uma construção coletiva. E que continua sendo uma construção coletiva, né, porque as pessoas que tinham esses livros continuam lendo, eu continuo lendo e continuo comprando livros. Então, no meu Eu, caso, é assim que as modificações pelas quais vem passando a minha biblioteca, elas ocorrem dessa maneira. eu queria aproveitar que o Celso trouxe esse testemunho da transformação e ler um trecho desse outro autor que eu já comentei, o Alberto Mangel, num livro que também tem essa característica de ensaio, assim, né, que é o Encaixotando Minha Biblioteca. E ele diz o seguinte: muitas vezes senti que minha biblioteca explicava quem eu era, me dava uma personalidade mutante que se transformava constantemente ao longo dos anos. Todavia, apesar disso, meu relacionamento com as bibliotecas sempre foi estranho. Adoro o espaço de uma biblioteca, adoro os prédios públicos que se erguem como emblemas da identidade que uma sociedade escolhe para si, imponente ou discreto, intimidador ou aconchegante. Adoro as fileiras intermináveis de livros cujos títulos tento identificar na lombada, de cima para baixo em inglês, italiano e de baixo para cima em alemão e espanhol. Adoro os sons abafados, o silêncio meditativo, o brilho atenuado das lâmpadas. Enfim, ele vai dizer várias características da biblioteca, até que ele diga o seguinte: quando estou numa biblioteca, qualquer uma, tenho a sensação de ter sido transportado a uma dimensão puramente verbal, graças a um passe de mágica que nunca compreendi de todo. Sei que minha história completa e verdadeira está lá, em alguma parte das estantes, e só preciso mesmo de tempo e sorte para encontrá-la. Nunca consigo. Minha história permanece elusiva porque nunca é definitiva. Então, eu acho que a biblioteca é também esse testemunho da nossa história que nunca termina. Eu vejo, por exemplo, no meu caso, né, quando eu fui morar com meu pai, eu tinha poucos livros e meu pai tinha vários livros, né, que é professor também. E quando eu saí da casa do meu pai, eu percebi como eu tinha acumulado livros nesse período, porque nesse intervalo de tempo tinha feito faculdade e tal. E aí, na medida em que meu trabalho como professor de literatura também foi evoluindo ao longo dos anos, eu fui percebendo também uma outra dinâmica. A minha biblioteca tem muito mais livros hoje de autores brasileiros, e eu acho que isso se deve muito ao meu trabalho como professor de literatura. Mas também, nesse meio tempo, eu passei a me dedicar à pesquisa muito intensa sobre quadrinhos. Então, eu, que sempre gostei de quadrinhos, sempre tive quadrinhos na biblioteca, passei a ter muito mais ao longo dos anos e certamente hoje é o que eu mais tenho na biblioteca, são histórias em quadrinhos de vários formatos e, enfim, e estilos, desde os formatos livro até formato revista. É interessante, né, olhar em retrospecto e ver que essa transformação tem a ver também com as escolhas profissionais, escolhas de vida, enfim. O meu testemunho é bem diferente do de vocês. Assim, diferente do Celso e do Vinícius, eu não herdei nada dos meus pais, porque os meus pais não liam, né? Então, uma família assim muito simples que nunca teve acesso aos livros. Embora eles sempre tenham me incentivado a ler, né, e a ter contato com aqueles livros que de alguma forma ou por alguma razão chegavam nas minhas mãos. Os primeiros livros que eu tive foram gibis, porque o meu pai comprava e me dava, mas assim não era com muita frequência. E só que eu não tinha essa concepção de que aquele conjunto, aquele pequeno conjunto de livros era uma biblioteca. E o segundo
passo que eu dei em direção a, de fato, pensar uma biblioteca foi por volta dos meus 9, 10 anos, quando eu comecei a fazer os meus próprios livros. Isso, eu não tenho mais esse material, mas eu não tinha como comprar e eu criava histórias, eu não tenho a mínima ideia das histórias que eu escrevia. Mas eu fazia, eu criava esses livros, eu cortava os papéis, colava, fazia uma capa, colocava um título. E eu lembro assim, a lembrança que eu tenho é de uns talvez 30, 40 livrinhos assim pequenos. Mas em algum momento isso, né, eu joguei fora, me desfiz. E o terceiro momento, que daí eu acho que ali começa de fato aquilo que eu entendia ser o início de uma biblioteca, que depois eu fui aumentando ao longo da minha vida. Por volta de 95, 96, né? No ano de 1995, 96, eu ganhei um concurso estadual sobre o trânsito. Eram frases que nós tínhamos que elaborar. E os prêmios por ter ganhado esse concurso eram 10 ou 12 livros. Muitos deles eram da coleção Vagalume, que eu também lia na biblioteca da escola onde eu estudava. E esses livros eu fiquei com eles por muitos anos, carregando de um lado para o outro, porque eu me mudei muitas vezes, né? E aí eu carregava esses livros comigo, porque ali estava a semente daquilo que depois viria a ser, né? Uma biblioteca maior, com livros que eu poderia escolher, né? O que eu queria comprar ou não. E então ali começou, assim, eram os livros da coleção Vagalume, foram os primeiros livros que eu posso dizer que compuseram a minha biblioteca, de fato, né? E era um desejo muito grande ter uma biblioteca em casa, porque, como eu falei, nunca teve essa tradição dos livros, né, na minha casa, então ter uma biblioteca era um sonho, assim, era sempre um desejo muito grande. E quando eu entrei para o curso de letras, obviamente que eu já tinha alguns livros em casa, né? Como essa biblioteca já tinha aumentado um pouco, mas parando para pensar agora, eram muito mais livros de ficção, que ou eu ganhava ou eu comprava, mas a faculdade me fez comprar muito mais livros de crítica, né? Que é uma coisa que depois a gente vai precisar deles para escrever um trabalho. E mais tarde, eu comecei a acrescentar à biblioteca os livros de fotografia, que, né, passou a ser um dos objetos de estudo. Então, acho que a minha biblioteca foi sofrendo essas mudanças que, para mim, são muito claras em razão também desse percurso, né, da minha trajetória dentro da faculdade de letras, né? Muitas obras de língua espanhola, que também o fato de eu ser dessa ênfase. Eu acho que a minha história é um pouco próxima da história da Michelle. Eu nunca tive a capacidade de fazer livros. Manualmente eu sou um zero à esquerda, então nem assim eu poderia montar minha biblioteca com livros próprios. Mas o percurso de leitura, eu acredito que seja o percurso que vai fazer com que eu me torne um leitor e depois também tenha uma biblioteca. Lembro de ter livros na minha casa, mas eram assim uns 8 exemplares de uma enciclopédia escolar. Ah, Então eu dava uma olhada naquela enciclopédia escolar e aqueles eram os livros da minha casa. Algo que a minha mãe comprou na sua juventude e ficou mais ou menos como sendo, digamos, o repositório de cultura da casa. E também lembro que eu lia na escola no fundamental, mas não era assim tão recorrente. E no Fundamental 2 isso aumentou. Então comecei a frequentar a biblioteca pública da minha cidade, que era Guaíba à época, que não era no meu bairro, que tinha que pegar um ônibus, tinha todo um deslocamento para ler um livro, então era um trabalho, né? Ir até a biblioteca. A biblioteca da escola ela era muito pequena, era um depósito de livros mais do que uma biblioteca, um depósito de livros didáticos, quando havia, e muito desorganizado. E livros de história, de algum modo, foram os motivadores da minha biblioteca. Eu lembro de fazer coleções dos fascículos. Lembro quando saíam os fascículos na Zero Hora para montar um livro de história. A história do Rio Grande do Sul. Eu comprava a Zero Hora um dia da semana
para pegar o fascículo, para montar esse livro de história. Lembro das minhas primeiras leituras daquilo que nós convencionamos chamar de um livro, que não a leitura do livro infantil, que certamente sabemos que é um livro, mas tem essa questão de ser acompanhado por outro, ou de ser algo pequeno. Eu lembro do meu primeiro livro, me deu um orgulho, que era A Ilha Perdida, da Maria José Dupré. Então foi o livro assim que, agora eu leio, né? Sou quase um adulto lendo livros. E essa construção passou também depois pela minha mãe. A minha mãe trabalhou em casa de família sempre, e ela trazia primeiro o folhetim da Folha de São Paulo. Então ali eu tinha acesso a um repertório, a conteúdos que eu não teria em outro lugar e livros da biblioteca dos patrões dela. Então eu li assim a biblioteca de muitas pessoas. Então li o Érico Veríssimo, li o Moacir Scliar. Eu me alfabetizei de alguma forma literariamente a partir das bibliotecas alheias. Mas a biblioteca do ensino médio era uma boa biblioteca na escola, no Augusto Meyer, lá em Guaíba. Tive contato com obras muito interessantes e também tinha uma liberdade de acessar a biblioteca, isso que é importante. Até que eu comecei a juntar meus livros em casa. E aí fui juntando, os meus interesses sempre foram amplos, então eu tinha livros de história, tinha literatura, e e para dizer, como a Michelle e como o próprio Vinícius, ela, claro, foi aumentando durante a graduação. Então, ali eu fui adquirindo livros ainda com uma certa dificuldade e criando a minha biblioteca real, essa que eu tenho até hoje. Houve mudanças na minha biblioteca, então ela começa sendo mais uma biblioteca de literatura brasileira. E aí, durante a faculdade, eu vou aprender língua espanhola. Em uma viagem, eu decido que eu tenho que aprender uma língua estrangeira. Caí no espanhol, assim, por acaso, mas foi aquele passo do destino que acabou decidindo todo o resto da minha própria vida. Então, quando eu comecei a aprender a língua espanhola e comecei a adquirir livros em espanhol também. E eu posso dizer que agora eu tenho uma biblioteca em língua espanhola maior do que a biblioteca em língua portuguesa, e pela pesquisa e pelos interesses também. Mas também, como a biblioteca é feita dessas placas tectônicas, às vezes alguns movimentos, para usar a metáfora do Calaço, eles acontecem. Então, em algum momento eu, descubro um autor. Vou pegar um exemplo aqui, descobri o Bashev Singer, que já foi motivo de um episódio do nosso podcast, e aí então comprei muito Bashev Singer, eu comprei muita literatura Yiddish, e aí eu mergulhei naquele tema, então agora eu tenho, digamos assim, um canto com muita literatura Yiddish, mas sempre tem esses momentos e essas placas que se sobrepõem às outras. Agora ela está adormecida, está ali num canto a literatura Yiddish, né? Em tradução, porque eu não leio em Yiddish, certamente, ou na língua nacional dos autores, mas que tem essa característica cultural. Mas esse processo é um processo que vem desde a infância, com livros alheios. Eu acho interessante, o Thiago falou uma coisa que remete à história de vida de muita gente que, digamos, viveu na era do livro impresso, né? Que essa talvez seja uma era que, não sei se está acabando, mas enfim, está indo para um outro caminho. Que é essa coisa assim, né, mesmo quem não tinha a tradição de ter muitos livros, assim, em casa, de literatura, tinha enciclopédia. Tipo, a minha experiência com os meus pais é um pouco as duas experiências, né? Meu pai, professor de ensino médio, depois professor de ensino superior e tal, fez mestrado, fez doutorado, tinha bastante livro em casa. A minha mãe, professora de educação infantil, gostava de ler e tal, mas não tinha tantos livros assim em casa, inclusive de literatura, tinha alguma coisa, né? Isso é uma coisa também interessante, porque muitas vezes, né, tinha alguma coisinha, mesmo quem os núcleos familiares, às vezes, que não tinham leitores, tinha alguma coisinha, mas assim, isso era muito comum, né? Ter uma enciclopédia. Podia ser a enciclopédia dos fascículos no jornal. E essa presença do livro físico ali
ela de alguma maneira instigava, né, um certo interesse. Antes de aprender a ler, a enciclopédia é o livro que tu vai folhear, né? Então, ao mesmo tempo, Aham, tem aquelas pequenas figuras, ilustrações, junto às letrinhas. Ela é o objeto livro que tu vai ter contato. Então, talvez eu, eu posso dizer com muita claridade que eu tive mais contato com essa enciclopédia do que com literatura infantil e juvenil. Essa enciclopédia era o livro que eu encontrava, e nem era assim, a Barça. Depois nós tivemos uma Barça, assim, de uma patroa da mãe, então também era, esse detalhe é interessante, mas era uma enciclopédia escolar essa, então ela era muito menos importante do que uma Barça, mas nós tínhamos ali então essa noção assim, o Antigo Egito, eu ia lá, olhava ali aham, aquele verbete, ou antes de ler eu tinha aquela imagem, uma imagem de um hieroglifo. E eu acho que esse detalhe é importante, né? O manejar o livro já era uma característica importante. Era uhum, a pré-biblioteca. Acho que as enciclopédias, elas tinham, né, esse papel de juntar a palavra e a imagem, né, que hoje para nós é tão comum, porque a gente entra na internet, dá um Google e é aquela imagem que muitas vezes ela explica um termo que nós não conhecemos, né? Para nós hoje isso é muito banal, mas naquela época não. Então essa experiência de pegar uma obra, de saber que ali dentro daquela enciclopédia tem muita informação e que além de ter muita informação, é o momento em que a gente vai aprender uma palavra nova, ou um conceito, e também vai ter a imagem ali. Eu tenho também essa lembrança de ir para a biblioteca, de pegar uma enciclopédia e folhear ali, porque ali tinha imagens que era o único lugar, o uhum. único momento ali que eu poderia acessar essas informações que é a palavra e a imagem ao mesmo tempo ali naquela mesma obra. E a coisa da enciclopédia, ela funcionava muito parecido como a lógica do hiperlink. Então, muitas vezes, uma coisa puxava a outra, né? Tu ia atrás de outra. Então, se existe alguma experiência parecida hoje em dia, é essa, né? E aí eu acho que todos nós aqui também convivemos com isso, né? Tipo, tu faz isso entrando na internet ou acessando vídeos no YouTube e vai mergulhando, às vezes, num buraco negro de interesses, assim, que não terminam nunca, porque sempre vai ter conteúdo, né? E a enciclopédia física, ela tinha um pouco essa função de tu acabava remetendo a outras coisas, às vezes só por estar na mesma página, inclusive, mas às vezes por fazer outras referências, né? Eu, por exemplo, me tornei uma pessoa muito cinéfila, certamente por causa de enciclopédia de cinema, porque via lá as referências, anotava o nome dos filmes e ia para a locadora, que é uma outra, né, biblioteca, entre aspas, para descobrir essas referências também, né? E descobrir outras pelo caminho inesperados, como eu falei no início. Mas acho que a gente pode passar para um próximo tópico, né, Mimi? Eu quero trazer aqui um outro aspecto que, lendo a obra do Calasso, me chamou a atenção. Eu vou fazer a leitura de um fragmento e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, o Calasso, ele conta, né, uma experiência que uma amiga do pai dele foi visitá-los e aí ela perguntou, né, viu a biblioteca do pai dele, perguntou: o senhor os leu todos? Perguntou a loira senhora finlandesa a meu pai, quando entrou na nossa casa em Roma. À esquerda tinha uma parede com textos jurídicos entre o século XVI e o final do século XIX, muitos dos quais em fólio, em sua maioria em latim. Era a pergunta clássica que muitos pensavam e que agora a franqueza boreal enunciava. Pergunta da suspeitosa ignorância, nunca, porém, tão justificada como diante de livros que, por sua natureza, não se leem um atrás do outro, mas são consultados e compulsados. Eu acho que essa pergunta, ela é feita por muitas pessoas quando entram em algum ambiente, né? Principalmente quando esse ambiente é a nossa casa, a nossa sala, e as pessoas enxergam uma certa quantidade de livros ali e perguntam, né? Vocês leram todos esses livros? Eu queria perguntar para vocês o que é que vocês responderam
E o que justificou essa resposta de vocês para essa pergunta? Eu já escutei e a minha resposta foi: eu pretendo, pretendo ler o que eu conseguir, né? Mas eu acho que o fundo dessa pergunta, que eu acho que é o mais interessante, né, é a ideia de que todos os livros que tu tens na tua biblioteca, eles necessariamente terão de ser lidos na sua integralidade ou em algum período de tempo. O senso comum, ele tem uma certa dificuldade para entender que certos livros ficarão ali guardados, talvez por muito tempo, para serem lidos daqui a muitos anos, né, ou só eventualmente, né? Eu acho que essa Eu acho que a expectativa das pessoas é que tu tenhas livros que tu vais ler ou repetidamente, ou brevemente, ou num período determinado, né? E acho que é Inclusive, por aí que saem essas perguntas. inclusive, Celso, eu acho que a resposta, né, tá no próprio Calasso, né? No próprio ensaio do Roberto Calasso, que ele diz o seguinte: o essencial é comprar muitos livros que não são lidos na hora. Em seguida, depois de um ano, ou de 2 anos, ou de 5, 10, 20, 30, 40, poderá chegar o momento em que se pensará ter necessidade exatamente daquele livro. E quem sabe ele poderá ser encontrado numa prateleira pouco frequentada da própria biblioteca. Nesse meio tempo, pode ser que o livro tenha se tornado indisponível e difícil de se achar, inclusive em um antiquário, porque de pouco valor comercial, ou mesmo porque se tornou uma raridade e vale muito mais. O importante é que agora possa ser lido na hora, sem outras pesquisas, sem a tentativa de achá-lo na biblioteca. Operações laboriosas que esmagam a inspiração do momento. Eu tenho sempre essa ideia do livro que pode vir a ser o livro do futuro, né? Então, quando eu compro os livros, claro, tem os interesses momentâneos, mas também tem aquela compra que é motivada por uma possibilidade futura. E nós, como professores, eu acredito que nós tenhamos essa preocupação. Então, tá, compro um livro sobre o Mário de Andrade. Não tenho interesse. eh, Sobre o Mário de Andrade agora neste momento, mas eu sei que em algum momento eu terei que falar sobre o Mário de Andrade mais profundamente, e aí eu tenho o livro ali. E a maior alegria que a gente tem, eu acho, como leitor, é poder assim pensar quando estamos diante de uma construção intelectual, de falar sobre um tema, de escrever sobre um tema. Não, mas eu tenho um livro sobre isso. Eu tenho um livro que tem um ensaio sobre isso e eu vou lá na biblioteca e eu pego aquele livro e é assim como aquele prazer interno que faz assim, não, o Thiago do passado previu essa necessidade, né? Então é basicamente isso, é quase como uma poupança, acho que uma biblioteca é como uma poupança de segurança que nós recorremos no futuro. E eu tenho essa ideia de biblioteca. E eu acho muito legal, né, Thiago, que a gente pense assim, o quanto é interessante, às vezes, tu reencontrar um livro e dizer assim, por que que eu não li isso antes, entendeu? Também tem isso. Essa coisa maravilhosa. Por exemplo, eu me lembro que eu comprei certa feita, um livro do Philippe Roth e não li, deixei lá. Esse cara aí tem que ser lido. E aí teve uma série da HBO baseada num livro dele, que eu achei muito legal a série e tal. Era uma minissérie, assim, né? E aí eu fui ler aquele livro que eu tinha comprado, que era a Pastoral Americana, que é um dos principais livros dele. E eu achei o livro sensacional, assim, tipo, achei incrível. E, e aí eu pensei exatamente nisso, assim, pô, ficou aqui um tempão parado e eu não li esse troço, sabe? Então, isso eu acho uma coisa também muito impressionante. Eu acabo sendo muito motivado, muitas vezes, a ler coisas que eu comprei e deixei ali para um outro momento. Eu acabo, às vezes, sendo muito motivado até por essas condições alheias ao livro, assim, né? Saiu um filme baseado no livro, ou eu li uma outra obra, e aí tem uma relação com aquele livro que eu não li. Então, acho que, no nosso caso, nós somos leitores profissionais, então a gente tem também esse interesse, né, do livro do futuro.
Mas às vezes eu acho que o interessante é a gente meio assim, a nossa curiosidade voltar a ser instigada, né, por essas condições meio casuais também, né, que fazem a gente voltar para esse livro que ficou para trás. Muitas vezes um livro que nós esquecemos que nós tínhamos, e aí eu vou fazer uma busca de outro livro e acabo tropeçando num livro do passado. E, pai, eu posso ler esse livro, agora ele faz mais sentido, agora ele dialoga com outras leituras. Então, a ideia do acaso, para mim, que é uma ideia da biblioteca, ela é muito importante. E é uma ideia que não exista acaso no consumo cultural de hoje em dia, mas o algoritmo ele acabou por cancelar, cortar um pouco deste acaso que nós tínhamos visitando uma biblioteca, zapeando canais de TV. Para mim é maravilhoso encontrar um filme que eu não esperava assistir e me interessar por ele e conhecer. E a biblioteca, a própria biblioteca pessoal ou a biblioteca como instituição nos proporciona isso. Inclusive, uma coisa assim, né? E aí vamos fazer o nosso ensaio aqui agora, né? Sem conclusões científicas, métodos certeiros. Mas olha só, se fala muito, por exemplo, da coisa de tu ficar, vamos parar aqui para ver um filme no Netflix, ou sei lá o quê. Aí se fala muito do quanto tempo as pessoas perdem procurando o que vão assistir. Eu desconfio, eu tenho uma hipótese que quem faz isso são pessoas que viveram antes da era do algoritmo, tá? Tipo nós aqui. Eu desconfio, tenho essa hipótese, porque é um pouco dessa lógica da videolocadora ou da biblioteca de ir frequentando as estantes e olhando, né? Porque eu acho que, no geral, assim, quem não, talvez não tenha muito esse, nunca tenha tido essa cultura da biblioteca ou da videolocadora, desse jeito de ir para descobrir, acaba recebendo aquilo pronto, né, do algoritmo, das preferências ali e tal. É uma coisa curiosa mesmo, né, que tu tá trazendo aí. E eu lembrei do Netflix, que é um catálogo, mas não é tão fácil tu ler a sinopse. Tem uma certa dificuldade ali que é muito maior do que tu pegar e virar a caixinha do DVD ou abrir o livro na primeira página ou virar, né, a contracapa. Uhum. Ele parece que ele quer te dificultar, né, como construção ali do site. Não é fácil de ficar lendo sinopses aleatórias para escolher o filme. E com o livro isso é muito fácil. Tu abre, às vezes te chama atenção mais a capa do que aquilo que está escrito, mais o título ou qualquer outra coisa. E o computador, essa perda da materialidade que ela é transposta no Netflix ali, mas a gente pode pensar também no Kindle, no qualquer grande empresa de livros eletrônicos. Essa falta de materialidade nos deixa um pouco perdidos. Nós, pelo menos velhos usuários de bibliotecas e videolocadoras. A gente é de uma época em que escolhia, né? Nós não tínhamos necessariamente alguém nos dizendo o que nós tínhamos que consumir. E eu acho que isso que o Vinícius colocou faz todo sentido, porque hoje em dia nós temos as nossas pesquisas, elas mostram para o algoritmo o que a gente quer pesquisar. Então, somos guiados de certa forma, né? Isso com certeza nos leva, às vezes, para caminhos que talvez não seriam os mesmos que nós trilharíamos se não tivesse esse recurso, né? E o máximo que a gente talvez poderia, né, poderia dizer que a gente teria sido guiado é por aquilo que está na entrada de uma livraria que está mais à mão ali, né? Quando a gente entrava e tinha uma seção específica, a gente acabava parando ali e ficava um pouco preso, né? Então acho que o próprio espaço da livraria era um guia que hoje em dia as pessoas não têm muito tanto esse hábito de entrar e ficar aleatoriamente olhando as coisas e fazendo as suas próprias escolhas, né? Parece que alguém precisa sempre ter uma indicação do que consumir, do que comprar, onde ir, onde é que tem que transitar dentro de uma livraria, por exemplo, para chegar naquilo que a pessoa quer. Então sem dúvida, são escolhas que mudam, inclusive, a nossa rota dentro dessa procura, dessa busca e dessa descoberta, né? E essa era também a lógica das videolocadoras, né? O lançamento estava sempre em primeiro plano e muita gente ia para pegar o lançamento.
eu me lembro, eu comecei a ir para trás, digamos assim, para revirar as estantes, porque tinha uma lógica de empréstimo que tinha a ver com o fato de ser lançamento ou não. Se não fosse lançamento, ficava mais tempo, né? Então, tinha isso também, né? Então, isso instigava a procurar outras coisas. Não, e tem a questão aí, se não encontrava, normalmente tu tinha um, dois, três exemplares na locadora, a depender, tu não encontrava o lançamento, o filme mais badalado do momento, tu não perdia a viagem, tu ia lá e pegava outro filme. Então era essa aleatoriedade possível. Mas eu resolvi fazer uma pergunta aqui para vocês de algum livro que vocês encontraram na biblioteca e eu lembro de ter lido O Chefão, do Mário Puzo antes de ter visto o filme, né? E é daqueles clássicos exemplos em que o filme é melhor que o livro. Mas eu peguei aquele livro do Mário Puzo, aquela temática de máfia italiana, e eu fui ler e me pareceu muito bom a época, né? A leitura para um jovem adolescente. E depois eu descubro, meu Deus, existe uma trilogia, existe um filme importante sobre isso. Então, vocês têm alguma dessas descobertas? Vocês lembram agora, de uma dessas descobertas que a biblioteca proporcionou? Entrando nesse mesmo caminho, né, de livros que eu descobri antes de conhecer o filme, né, tínhamos na nossa biblioteca em casa, né, O Dia do Chacal, Frederick Forsyth, que era que, que é um thriller, né, um romance de espionagem, que depois virou filme. Na verdade, gerou vários filmes em vários momentos históricos, né? Nos anos 70 gerou um, depois gerou um nos anos 90, depois mais recentemente outro. Não é só que ao contrário, né, do que aconteceu aí com o Poderoso Chefão, que virou um filme melhor do que o livro, esse livro não gerou um filme melhor, apesar dos filmes terem sido talvez mais conhecidos do que o livro, né? E eu conheci muito, muito antes de saber que tinha os filmes. Que tinha, depois virou uma série, uma minissérie. Tudo isso eu descobri muito antes, porque tinha o livro em casa. Esse foi um exemplo assim que eu acho que pode ser comparado a essa experiência que o Thiago teve. Em bibliotecas, eu me lembro assim meu primeiro estágio na vida foi numa biblioteca, né? Acho que eu sou o único aqui que trabalhou em biblioteca, né? Só para nos causar inveja, o Vinícius conta isso. Eu lembro de encontrar o Vinícius, ó, nas nossas primeiras conversas, ele como um estagiário da biblioteca, eu estava num evento. Bi- Isso, Biblioteca Josué Guimarães, no Centro Municipal de Cultura Érico Veríssimo. É E o aí, nosso Borges, nosso Borges. exatamente. Eu não trabalhei, eu fiz um trabalho que poderia ser chamado de voluntário numa biblioteca aqui em Canoas, mas trabalhar profissionalmente não. Então, eu tô, como o Borges, estou desenvolvendo uma miopia cada vez maior aqui também. Mas, enfim, o fato é que nessa biblioteca tinha muita coisa de literatura sul-rio-grandense, porque tinha essa coisa também de ser Biblioteca Josué Guimarães, então tinha toda a obra do Josué Guimarães, e eu, tipo assim, era um autor que não se dava valor acadêmico, assim, né? Tipo, tem um núcleo forte sobre Josué Guimarães na UPF lá e tal, mas é um autor que, por exemplo, assim, eu descobri porque eu estava trabalhando na Biblioteca Josué Guimarães, né? Então, fui descobrir. E aí, a partir disso, descobri também outros autores gaúchos que eu também não dava o devido valor e não conhecia, né? Era muito novo. Então, por exemplo, nessa coisa de olhar essa parte, assim, do sul rio-grandense, eu li um livro que eu acho muito bom, assim, gosto muito, por exemplo, O Cães da Província, do Luiz Antônio Assis Brasil, adoro esse livro, né? E, e o próprio Josué, assim, acho que tem coisas muito legais, assim, acho que ele não é tão valorizado quanto deveria, assim. Mas foi isso, é o fato de estar ali, né? E uma coisa interessante desse trabalho na biblioteca, é uma biblioteca pública, né? Uma biblioteca pública grande. E até então eu desconhecia, assim, o poder e a importância da biblioteca pública para as pessoas, sabe? Trabalhar ali foi muito interessante por isso, e porque eu via, assim, usuários regulares da biblioteca que não eram estudantes, eram pessoas que gostavam de ler,
simplesmente. E fora isso, tinham também os estudantes da escola que fica próximo ali, Colégio Protásio Alves, que iam para lá também para buscar coisas interessantes para se entreter também e tal, né? Tinham os leitores de enciclopédia, um negócio muito curioso, né? Pegavam a enciclopédia para ficar lendo ali. E tinha um outro detalhe nessa biblioteca também, que ela era frequentada por muitos moradores de rua, né? Que durante o dia entravam lá para ficar lendo, né? Pra ficar lendo. E alguns às vezes dormiam ali também, né? Mas isso é uma outra história. Mas, mas tu vê que interessante, mesmo esses que entravam e acabavam dormindo, eles pegavam livros e ficavam lendo ali, sabe? Então, assim, é uma função social também, né? Biblioteca pública. Assim. Que as primeiras lembranças que eu tenho de obras que depois eu voltei a ler na vida adulta foi Monteiro Lobato. Eu estava, sei lá, segundo, terceiro, quarto ano ali. A biblioteca era super pequena, então às vezes a gente lia obras também que nem eram tão adequadas para aquela nossa faixa etária, mas era o que tinha. Então era muito mais um manuseio e o contato com esse objeto, o livro, né, a textura da página, o cheiro do livro ali, né? Então eu lembro que uma vez por semana a gente ia para a biblioteca, tinha aquele momento da leitura. E é um autor assim que depois, né, entrando na faculdade, enfim, né, eu tive muito mais contato com ele, né, com as suas obras. Então eu lembro que a minha professora, ela ia para o centro da cidade, porque eu estava numa escola do interior, e Ah, ela deixa eu comentar uma coisa aqui. A Michelle tem uma característica nessa formação escolar dela, que é o fato de ter estudado numa escola multisseriada, né? Então a Michelle ela estudou numa escola em que tinha vários anos na mesma sala. Então tu pode fazer esse comentário, Michelle, porque isso é uma coisa assim que nem todo mundo conhece. foi no século passado, gente, mas eu vivenciei. Eram 4 turmas na mesma sala. E a professora, uma única professora na escola, uma escola municipal, e a professora era professora, bibliotecária, merendeira, né? Então ela dava conta de todas as tarefas escolares ali. E ela era uma pessoa muito preocupada com essa questão da leitura. E ela ia para o centro da cidade uma vez por mês, se não me engano, e trazia uma caixa de livros que ela fazia uma troca ou retirava na biblioteca municipal. E aí a chegada daquela caixa de livros era sempre uma expectativa, porque era um acervo sendo renovado, né? Todo mês aquela renovação do acervo ali, a gente podia entrar em contato com novas histórias, assim. Então era uma delícia, né? Saber que aquela caixa de livros ia chegar e que em algum momento aquilo ia ser renovado. E ali no meio tinha alguma coisa do Monteiro Lobato. Eu não lembro exatamente a história, assim, a primeira história que eu li dele, mas tinha alguma coisa ali que depois eu, né, ao me deparar com esse nome de novo, eu, obviamente, relembrei, né, aquela experiência daqueles primeiros anos de escola, né? Eu acho que esse trecho que eu selecionei e que vai motivar uma pergunta, né, ele toca em algumas questões que nós já abordamos, né? Então, talvez algumas questões já tenham sido respondidas, enfim, mas eu acho que vai ser colocado, pelo menos vai ser colocado num outro molde, né? Então, é um trecho, né, do nosso livro, diz o seguinte: não há necessidade de que os livros estejam em ordem, nem em desordem, para revelar algo de seu proprietário. Podem até estar em caixas apenas abertas. Alguma coisa, de todo modo, será revelada. Então, novamente, essa ideia do que a nossa biblioteca revela de nós, dos nossos objetivos, né, dos nossos gostos, né? Então, a pergunta que eu faço, na biblioteca de vocês, né, que aspecto de ordenação, desorganização, da colocação particular dos livros, né, vocês acham que revelam algo da personalidade, dos gostos pessoais ou das necessidades de vocês, né, profissionais ou qualquer outra, né? Eu vou iniciar falando da minha, né? Uma coisa que talvez chame a atenção em quem adentra, né, na minha biblioteca, é que eu fiz um sistema próprio de catalogação, né? Obviamente não tem a complexidade
e nem a ordenação do sistema oficial que nós usamos nas nossas bibliotecas, mas ele é próprio, justamente por quê? Porque eu preciso encontrar os livros com alguma facilidade, porque são mais de uma, não, é uma biblioteca frequentada não só por mim, por outras pessoas, né? Da minha família. Então, eu fiz um sistema de catalogação, ali, temática, alfabética, enfim. E, então, os livros eles têm ali uma indicação, né? Isso aí revela um pouco do fato de que é uma biblioteca, como eu falei no começo, construída coletivamente. E no caso de vocês, o que que vocês indicariam nesse sentido? Olha, o meu sistema de organização é bem, eu acho até que é bem conservador, assim. Eu organizo a parte de literatura por gêneros, romance, conto, eu misturo conto e crônica, por uma questão prática de localização, poesia separado, teatro separado. Aí a única coisa, a única diferença nesses gêneros que eu faço são os estrangeiros e os nacionais. Tem uma parte romance estrangeiro, uma parte romance nacional, uma parte de conto crônica estrangeiro, uma parte de conto crônica nacional. Poesia também tem uma separação, teatro também, mas eu tenho menos teatro. Eu tenho, obviamente, como eu falei antes, tenho muito mais, assim, em termos de quantidade, tenho muito mais quadrinhos, então eu entendo que eles estão num lugar privilegiado, assim, da biblioteca. Separo também os livros de arte, deixo eles num outro espaço da casa, na sala. Mas tem uma coisa também que eu não consigo. Eu tenho essa coisa também da separação. Eu acho que a minha particularidade seria essa. Eu tendo a separar muito por gêneros. Então, assim, por exemplo, os livros que eu entendo que são livros de jornalismo, que é uma coisa que eu gosto de ler, livros jornalísticos, jornalismo literário, eu também separo. Biografias eu também separo, sabe? Eu tenho uma certa obsessão com a coisa do gênero, né? Tanto que houve uma época, né, em que eu era casado e em que a gente tinha uma separação por autoria, assim, que eu não gostava, que eu questionava, porque eu gosto de separar por gênero, até porque fica mais fácil para eu encontrar depois. Espero que não tenha sido o motivo da separação, né, Não, Vinícius? não, não. Mas, Ufa. inclusive, aproveitando que estamos aqui nesse momento pessoal, nesse processo de separação, o momento mais, digamos assim, que gerou mais discussão foi a hora de separar a biblioteca. Quem fica com o quê? Eu lembrei agora, escutando o Vinícius, que é quase um bibliotecário, né? O orgulho da Fabico. E eu separo por autores. Não necessariamente eles estão em ordem alfabética nas estantes, mas principalmente começa pela nacionalidade. Então tem os argentinos, uruguaios e todos os autores ali dentro. E aí eu não faço distinção de gênero, porque eu posso de repente lembrar de um livro e não lembrar qual é o gênero. Se é um dos livros que eu não li, é um dos livros para o futuro, então eu vou lá e vou buscar um livro do Felisberto Hernandes, encontro todos. E aí nós também temos a crítica literária. Então, se eu tenho algum livro crítico sobre o Felisberto Hernandes, eu coloco ele junto ali. Então, também assim, tem Felisberto Hernandes, tem aquilo que se fala sobre ele, tudo no mesmo espaço. Então, tem essa questão de nacionalidade e de autoria, mas não necessariamente em ordem alfabética. Uh, Aqui em casa, a sul-rio-grandense, ela tem um espaço à parte, também porque eu tenho bastante livro de sul-rio-grandense, e ela, agora, nesse momento, ela está apartada da literatura argentina e uruguaia, mas ela ficava lado a lado, numa ideia de comarca pampiana, uma divisão territorial, por assim dizer. Então, sim, porque eu ia pesquisar um livro sobre gauchesca, e ele podia ser tanto rio-grandense quanto uruguaio e argentino, não fazia sentido ele estar distante. E então tinha essa preocupação. E eu tenho a preocupação de dar assim
de fazer uma mirada holística nos livros que eu compro, que é uma ideia de entender o livro, a lombada, a capa e os temas que tem dentro dele, quando tem temas assim, vários temas de ensaios, que é para poder gravar na memória esse livro para consultá-lo depois. Então também tem uma preocupação de saber onde está o livro, de saber a cor da lombada e tudo isso. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, em algum momento, eu tive um momento de literatura Yiddish, e aí eu já tenho um problema, porque não é nacionalidade, porque o Bashev Singer eu coloco na literatura Yiddish, mas ele escreveu 95% dos livros dele em inglês. Eu não vou colocar na literatura estadunidense. Então eu tive que colocar ele com outros autores do leste europeu. Mas é a minha organização. Então eu sei quando eu vou buscar um autor dessa característica que eu vou lá, né, no, naquele espaço. E um pouco eu obriguei a Michelle a Michelle mora comigo, nós somos casados, a seguir essa orientação. Interessante porque eu acho que essa maneira de organizar tem muito a ver com a maneira como a nossa memória funciona também, eu acho. E a maneira como a gente experienciou certas obras também, né? Então, por exemplo, essa separação mais até temática, por exemplo, que tu sugeriu aí, eu faço isso um pouco mais com os quadrinhos. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a maneira como eu pesquisei quadrinhos, né? Como não só no caso então como não como leitor, mas como pesquisador também. E aí nesse caso a minha organização é um pouco diferente. Curioso. A parte de teoria e crítica literária, por exemplo, ela tá totalmente aleatória, assim. Teoria e crítica literária de tudo misturado. Então eu achei muito interessante isso aí que tu tá falando, porque tem muita lógica. Mas por exemplo, certamente esqueceria que eu tenho um livro de crítica literária, sei lá, do autor literário que tu botou junto ali, as obras literárias dele com a parte de crítica dele. Provavelmente eu esqueceria. Assim. Acho que tem muito a ver como funciona a nossa memória, eu acho. Eu acho que tem essa facilidade. Então, vou falar de Machado de Assis. Eu vou encontrar um livro de um autor que talvez eu não lembre o nome, com um título que não remeta diretamente ao Machado de Assis, mas eu sei que está ali do lado e ele é referente ao Machado. Então, eu tenho esse acesso mais rápido. Qualquer divisão que a gente fizer vai impactar em algum momento em uma dúvida, né? Tá, e agora o que que eu faço? Uhum. Mas, como o Thiago falou, 90% da minha biblioteca é a mesma que a dele, só que tem um 10% ali que ele normalmente não se mete, porque são as minhas coisas. Não, acho que uns 20% são coisas minhas ali que tu geralmente não acessa, que são os livros de fotografia, que são os livros de literatura infantil e juvenil e que são os livros do Cortázar. Então, Cortázar não é nem por nacionalidade, é nome mesmo, né? Para mim é um nome impactante que ali tem uma prateleira, né, uma seção inteira que é só Cortázar. Tudo que for sobre Cortázar e escrito por Cortázar tá ali. Nós Tem temos uma demais. prateleira que é dividida entre Cortázar e Borges. Eles estão É, fora da nacionalidade e é a briga aqui em casa. Então a prateleira para o Borges e para o a Cortázar. prateleira do Cortázar é maior que a prateleira do Borges, que fica com Ah, vários. Mas enfim, eu acho que tem, claro, a gente separa, assim, acho que eu me localizo melhor também por, por nacionalidade, né? Então, acho que a maioria dos nossos livros estão separados por nacionalidade, mas também tem, assim, a seção de crítica e de teoria. E o Thiago, ele é meu bibliotecário, né? Então, quando eu preciso de algum livro dessas sessões, assim, que eu não, né, que não são a minha especialidade, é ele que pega para mim. Eu sou muito organizada para outras coisas, mas para isso eu tenho um pouco de preguiça de botar os livros de volta. Eu gosto de tirar da estante, agora devolver e arrumar, eu acho um saco. E quando eu guardo, normalmente eu guardo no lugar errado. Então, o Thiago, ele é muito metódico nesse sentido. O Alberto Mangel, né, no livro Biblioteca à Noite, ele traz um relato aqui, ó, interessante. Numa ocasião, o romancista Georges Perec listou 12 maneiras de classificar uma biblioteca pessoal. Nenhuma delas satisfatória de si mesma, ele dizia. Meio a contragosto, sugeriu os seguintes critérios: em ordem alfabética,
por continente ou país, por cores, né, que é uma coisa que a gente comentou em off aqui, né, que deve ser insano, né? Quem E a pessoa organiza livro por cores não é leitor, né, não Vinícius? é leitor, exatamente. Por data de aquisição, meu Deus, a pessoa tem que ter uma memória violenta, né? Por data de publicação, por formato. Então, por formato, isso é uma coisa interessante. Eu tenho livros que estão em certos lugares e organizados em certos lugares, porque alguns livros que compõem essa parte da biblioteca, eles só cabem numa determinada estante, num determinado nicho, né, da estante. No meu caso, eu precisei organizar alguns gêneros, vamos dizer assim, por causa disso, pelo formato. Mas eu não vou buscar eles pelo formato, né? Por gênero, por período literário, por idioma, segundo a prioridade de leitura, cara. Isso aqui é um negócio interessante, porque no meu caso, acredito que vocês também, sempre tem aquela pilha dos livros que estão sendo lidos, os que vão ser lidos, né, também. Eu geralmente deixo do lado ali os livros emprestados também, para que não haja nenhuma mistura, né? Aí ele termina por encadernação e por série. E aí, complementando essa questão, agora retomo o Roberto Calasso, ele diz uma coisa no livro, Como Organizar uma Biblioteca, que é o seguinte: inevitável em algumas zonas, a ordem alfabética se tornaria letal se aplicada em todas. De alguns livros, o assunto é lembrado, mas frequentemente o autor é esquecido. Inseri-los numa ordem alfabética geral equivaleria a perdê-los de vista. Melhor formar pequenos atóis de assuntos afins, aos quais esses livros vão aderir, como conchas na rocha. Existem os atomes crochos, também entre os assuntos. A questão é somente descobri-los. Aí entra, eu acho, a minha questão da literatura Yiddish, que é um atol no meio desse mar Uhum. de livros ali. Então é uma reunião que ela é um pouco temática e aleatória ao mesmo tempo, né? Porque eu tenho que romper com a questão da nacionalidade. Se fala tanto na organização das bibliotecas e a gente acaba por esquecer da desorganização. Existem leitores que são desorganizados, que são acumuladores, e mesmo assim eles têm uma capacidade de navegar nesse mar de livros. E eu retomei essa imagem a partir da fotografia, uma fotografia clássica que é a Biblioteca do Piaget, que é uma grande montanha de livros empilhados à sua volta, por cima da mesa, ao lado do chão. É uma fotografia muito recorrente quando se fala de biblioteca. E eu lembrei disso, mas também tem pessoas que vivem dessa maneira e conseguem se encontrar dentro dessa falta de organização. Então, a biblioteca realmente ela é tão plural quanto os seus donos. Exatamente. E sobre essa questão da pluralidade, e aí a gente retoma o papo do início, né, da biblioteca mutante que o Alberto Mangel fala, ou esse organismo vulcânico que o Calasso fala, né, que vai mostrando um pouco da nossa personalidade, para puxar agora uma outra citação do Roberto Calasso, que motiva uma última questão aqui para nós, que é a seguinte, então abro aspas para o Roberto Calasso. Há também os livros molestos, aqueles que uma biblioteca não deveria acolher, em primeiro lugar porque não agradam a seus vizinhos de prateleira. Eles são a contraparte da regra do bom vizinho. A aplicação deve ser rigorosa, pois bem sabe-se que basta a cor do revestimento do muro de algum vizinho para estragar uma paisagem. Uma biblioteca deveria se fundar a partir de grandes exclusões. Para os autores do passado, pode se tratar de edições superadas ou defeituosas ou supérfluas, ou determinados escritores podem sumir por pura falta de interesse. Então, a questão que eu lanço agora, muito particular mesmo, né, é a seguinte: diante dessa ideia de que às vezes um livro que foi, sei lá, usado por nós para inchar nossa biblioteca, ou que foi importante para nós, né, passou talvez a manchar a reputação da tua biblioteca lá pelas tantas. Qual é a estratégia que se usa? Vocês já testemunharam alguma coisa nesse sentido? Vocês simplesmente se desfazem?
ou há esse apego do objeto, não vou deixar isso aqui mesmo que seja ruim, mas também não quero que fique muito à vista. O que fazer com uma obra que um dia foi importante, mas que hoje causa até um certo tipo de constrangimento na biblioteca de vocês? Pergunta complexa. Complexo. Quando ganho uma obra e eu tô falando de ganhar, né? Nem tô pensando em investir numa obra que eu não gosto, eu já fico pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer com esse livro agora? Porque, claro, eu tenho uma pena, né? Pena de dar, pena de descartar, pena de doar, porque é um livro. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, esse livro vai ocupar um espaço importante aqui na biblioteca, um espaço que poderia ser de um autor relevante, de um tema relevante. Então eu fico com esses dois corações pensando nisso, né? Mas em relação a livros do passado, eu não tenho problema assim com os livros que não são importantes no sentido não ter uma relevância intelectual. Eu acho que eles fazem parte dessa trajetória de leitor e para mim e às vezes tendo um caráter sentimental, eles permanecem aqui. Mesmo aquilo, eu citei o Chefão aqui, que é um livro que não é considerado alta literatura, mas foi um livro importante para mim e eu comprei uma edição em algum momento, inclusive nem é uma boa edição. Hoje há edições de luxo, mas está aqui o Chefão, está aqui, junto da literatura estadunidense, ali é um livro sentimental, ele permanece aqui. Se eu fosse rigoroso em relação a isso, vou tirar o Chefão para colocar vou botar um Thomas Mann ocupar esse espaço, né? Não, tá aqui o Chefão, faz parte do meu conjunto de leituras. Eu faço a mesma coisa. Eu mantenho os livros ali que em determinado momento da minha vida foram importantes para mim, independente de questões valorativas ou não, e os livros que eventualmente eu recebo, que não necessariamente serão livros, né? Em grande parte das vezes são livros que realmente acabam me interessando, mas nem sempre serão. Eu tento, na medida do possível, acomodá-los num espaço da biblioteca que eu julgo que é conveniente. Eu tento. Pelo menos para mim não é uma questão que me preocupe tanto, né? E acho que Eu as outras pessoas que frequentam a minha biblioteca, a nossa biblioteca, atuam assim também. tem alguns livros que eu comprei, eu acabei doando, né? Eu não, um pouco porque eu sabia que eu não ia mais ler, mas eu tenho uma dificuldade de me desfazer dos livros. Então, é um apego que eu tenho, na medida do possível, eu guardo, eu encontro um espaço. Tinha vários livros do Dan Brown. Não sei Ah, se esse aí pega mal, hein? é. Então, e aí acho que aí, claro, eu doei e aí eu acabei me desfazendo e não compraria de novo. Eu não deixaria esses livros na minha estante, me desfaria deles tranquilamente, assim como eu acabei fazendo. E aí os livros, né, aquela coleção Bianca, Sabrina, Júlia, que eu também li muito na minha adolescência, também livros que se eu os tivesse, eu daria um jeito de me desfazer de doar. Foram livros que me ocuparam muito tempo enquanto, né, me formaram ali como leitora, porque eu sentia prazer em ler. Então, eu acho que isso eu também não gosto de desconsiderar, né, de achar que isso não foi importante. Para esse momento da minha vida, eu já criei outras estratégias de descoberta de leitura e, enfim, outros livros que eu acho que esses aí já não me satisfazem mais da mesma forma. Pegando essa questão, tem um momento do ensaio do Roberto Calasso que ele fala sobre isso. Ele diz assim, ó, é o momento de dizer algumas palavras em defesa do ler selvagem, que é o que ele define, e contra aqueles muitos que colocam como um ponto de honra ler somente de um certo nível altíssimo em diante, muito entediante estirpe. É isso, né? E assim, e pensando que nós somos aqui também leitores profissionais, eu acho que cabe essa reflexão. Tipo, a gente tem que conhecer essas coisas que muitas vezes são mal vistas e conhecer de verdade, né? Como um leitor profissional também, e até como leitor de entretenimento. Até porque eu sempre defendi assim que a gente pode sempre encontrar alguma coisa, né, para refletir assim, né, para explorar.
E isso vale até para gêneros até assim paraliterários, vamos dizer assim, né? Sei lá, adaptações, né? Fanfic, esse tipo de coisa, sabe? Então, às vezes se fala muito sem conhecer, né? Então, acho que isso é importantíssimo também. Eu Ser gosto. leitor profissional, Vinícius, eu vou além. Ser leitor profissional exige que tu conheças todos esses livros. Senão tu não és Uhum, profissional. exatamente. Ser um leitor com formação crítica e que atuará, seja como professor, seja como crítico, e que terá contato com questões de crítica literária, seja ensinando, seja praticando a crítica, fatalmente te levará, obrigatoriamente levará a conhecer essas obras e lê-las e Uhum. avaliá-las. Tens que fazer isso. Eu diria que é uma condição sine qua non. Já que a gente está se encaminhando para o final, eu queria ler uma citação que eu achei muito bonita do Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Mangel, porque assim, a gente está aqui numa discussão que parte da ideia da materialidade do livro, né? Eu particularmente acho assim uma coisa importante de se identificar, porque muitas vezes o livro em si como objeto é também um objeto artístico, né? A gente tem isso em edições específicas, retoma a questão dos quadrinhos, né? Tem muitos autores de quadrinhos que entendem que não só a narrativa em quadrinhos em si ali dentro, a ilustração é um objeto, é uma narrativa visual, mas o próprio objeto é uma narrativa visual, né? O Frank Miller, por exemplo, que é um quadrinista americano, ele fez o 300 de Esparta como uma tela widescreen, né? Ele fez uma HQ pronta para virar filme. Ela é no formato, né, esticado, assim, e quando tu abre a página, assim, fica um formato horizontal gigantesco, assim. Isso a gente vê muito nos quadrinhos, nos livros de artista, né, essa coisa, assim, dos livros de artista, né, esses livros de retrospecto de artistas, mas a gente também vê em edições de literatura, né, a gente tem algumas editoras hoje muito, que conseguem atrair os leitores por isso, né, pela materialidade do livro. Cito aqui, a gente não ganha patrocínio de ninguém, mas né, aceitamos, né? Se o pessoal quiser, vou citar aqui, por exemplo, a editora Dark Side, né, que é muito especialista em livro de mistério, suspense, terror. Eles conseguem atrair um contingente de leitores fiéis que assim, são fãs da editora. É uma coisa inacreditável, fãs de editora. Porque eles têm essa coisa da materialidade, né? O true crime, né? Que é um negócio que está na moda também, eles publicam também. Então, em cima dessa ideia, né? Estamos aqui por causa do livro como objeto. Eu cito uma passagem do Alberto Mangel, que ele diz assim: como um ávido saqueador, quero que os livros que leio sejam meus. Talvez por isso não me sinta confortável numa biblioteca virtual. Você não pode verdadeiramente possuir um fantasma, embora o fantasma possa possuí-lo. Desejo a materialidade das coisas verbais, a sólida presença do livro, seu formato, tamanho e textura. Compreendo a conveniência dos livros e materiais e a importância deles na sociedade do século XXI. Mas, para mim, eles equivalem a relações platônicas. Talvez isso explique por que sinto tão profundamente a perda dos livros que minhas mãos conheciam tão bem. Sou como São Tomé, quero tocar para crer. Maravilhoso. Deixa eu fazer Fechamos? um comentário aqui sobre esse último trecho do Vinícius, que com os e-books, nós temos uma questão que a Amazon pode alterar um livro que está no nosso e-book sem que nós saibamos. Então, Uma atualização, né? uma atualização, sim, ele pode cortar um pedaço e aí aquele livro que nós lemos não existe mais. Ele deixou de existir. E aí são questões políticas, econômicas, sociais que interferem. E isso o livro de papel não permite. O livro de papel dentro da minha biblioteca, com ele não acontece isso, né? Muito bem, gurizada. É uma pena que a gente já tenha que terminar esse episódio. Nosso diálogo revelou muito de cada um de nós, né? Então, inclusive, acho que os ouvintes podem dizer que passarão a nos conhecer um pouquinho mais depois de ouvir esse bate-papo.
As bibliotecas pessoais, elas são muito mais do que coleções, dá para dizer que são mapas afetivos, são reflexos da nossa história, da nossa forma única, de nos relacionarmos com o conhecimento. E ao falar de organização, de curiosidades, de peculiaridades desses espaços, a gente também percebe que cada estante, fazendo um trocadilho aqui, né? Cada estante conta uma história própria. E eu desejo que esse episódio ele inspire cada ouvinte e que cada ouvinte possa olhar para os seus livros que guarda em casa com mais carinho, com mais afeto. E afinal, a biblioteca, né, conforme a gente falou antes, dentre outras coisas, ela também é um retrato, né, de cada um que construiu, né, que colaborou para que ela fosse ampliada. E nós queremos fazer um pedido, né? Se vocês ouvintes têm alguma história curiosa, engraçada, alguma mania em relação a esse assunto, do qual nós falamos nesse episódio, escrevam para a gente, compartilhem a narrativa de vocês. A gente vai compartilhar com todo mundo. Então, não deixem de comentar, né? E também, se quiserem fazer algum áudio para nos encaminhar, a gente também pode, dessa forma, acessar esse tema, né? E conhecer um pouquinho mais dessa relação de vocês com as suas próprias bibliotecas. Então, hoje nós ficamos por aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Acompanhem o Sopro no Instagram, @sopropodcast, e no Facebook, @podcastsopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube. Então, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Um abraço e até o próximo episódio.